Você sabia que muitas empresas no Brasil são obrigadas a ter inscrição estadual e nem sabem disso? E o pior, se você se enquadra e não tem, pode acabar levando multa, ter o CNPJ bloqueado e até impedir que a sua empresa continue funcionando normalmente. Eu sou Igor Araújo, contador da Número Contabilidade, e no vídeo de hoje eu vou explicar de forma simples e direta quem é obrigado a ter inscrição estadual, quais atividades exigem, como saber se você já tem e o que fazer caso precise. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente traduz a linguagem técnica difícil para o português de um jeito fácil de entender, sem nenhuma enrolação. Vamos começar entendendo o que é a inscrição estadual. Imagine que o seu CNPJ é como o CPF da sua empresa. Ele é único e identifica a sua empresa no Brasil inteiro, independentemente do estado onde ela atua. Agora, a inscrição estadual é como se fosse a carteira de identidade estadual do seu negócio. É o registro que o governo do seu estado usa para saber que a sua empresa existe e que ela está apta a contribuir com o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E por que isso é importante? Porque o ICMS é um dos principais impostos estaduais e está presente em boa parte das transações de compra e venda de produtos e em alguns tipos de prestação de serviço. É com a inscrição estadual que o Estado consegue controlar a emissão de notas fiscais e acompanhar o recolhimento do imposto. Resumindo, o CNPJ é a identificação nacional da sua empresa. A inscrição estadual é o registro estadual para atividades que envolvem o ICMS. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Afinal, quem é obrigado a ter a inscrição estadual? Eu vou listar aqui as situações mais comuns e explicar com exemplos para você entender melhor. Primeiro, empresas que vendem produtos físicos. Se você tem loja de roupas, calçados, cosméticos, eletrônicos, móveis, alimentos, bebidas ou qualquer tipo de produto físico, você precisa de inscrição estadual. Por exemplo, uma loja de roupas que vende presencialmente ou online precisa emitir nota fiscal com o ICMS e, para isso, o registro é obrigatório. Segundo, empresas que produzem mercadorias. Se você fabrica doces, móveis, roupas, artesanato, peças automotivas, produtos de limpeza, mesmo que seja produção em pequena escala, o Estado considera que há circulação de mercadoria e, portanto, o ICMS se aplica nesse caso. Por exemplo, uma fábrica de móveis sob medida precisa ter inscrição estadual para vender legalmente. Exemplo, uma pequena empresa de móveis sob medida precisa ter inscrição estadual para vender legalmente. Terceiro, empresas que importam ou exportam para fora do país, seja para revender ou para utilizar dentro da própria empresa, atividades de importação e exportação também exigem o registro estadual. Por exemplo, uma empresa que importa peças eletrônicas da China para montar computadores aqui no Brasil precisa sim da inscrição estadual. E quarto, empresas que prestam serviços com ICMS. Nem todo serviço exige inscrição estadual, mas alguns estão diretamente ligados ao ICMS, como transporte intermunicipal ou interestadual, comunicação, fornecimento e distribuição de energia elétrica e entre outros. Por exemplo, uma transportadora que faz entregas para outros estados precisa ter inscrição estadual para emitir notas fiscais de transporte. E quinto, empresas que atuam em marketplaces, vendendo produtos. Se você vende na Amazon, na Shopee, Mercado Livre, Magalu, OLX ou qualquer outra plataforma, é muito comum que o próprio marketplace exija a inscrição estadual ativa. Por exemplo, um lojista que vende tênis pela internet usando marketplaces precisa desse registro para conseguir emitir notas fiscais e atender às exigências da plataforma. Atenção! Empresas que prestam apenas serviços como escritório de advocacia, clínicas de psicologia, consultorias, design, normalmente não precisam de inscrição estadual, já que não há circulação de mercadoria, mas cada estado tem suas próprias regras e interpretações. Então é fundamental confirmar na legislação da Secretaria da Fazenda do seu estado ou falar com o seu contador
antes de falar que não precisa da inscrição estadual. Talvez você esteja pensando, mas minha empresa funciona sem isso até hoje. O problema é que o Estado cruza informações o tempo todo. Quando percebe que uma empresa está atuando sem inscrição estadual e deveria ter, ele pode aplicar multa e bloquear o CNPJ e até impedir a emissão de notas fiscais. Além disso, sem inscrição estadual, você não consegue vender legalmente para clientes que exigem notas fiscais e com o pagamento de ICMS. E nem participar de licitações ou fechar contratos com grandes empresas, ou seja, isso não é só burocracia, é algo que pode travar literalmente o seu negócio. Muitas empresas cometem erros que parecem pequenos, mas que podem gerar dores de cabeça enormes. Vou te falar alguns dos mais comuns. Achar que só comércio físico precisa. Tem empresa que vende online e acha que não precisa de inscrição estadual, e isso é um erro. Se você vende produto físico, mesmo pela internet, é obrigado a ter a inscrição estadual. Não atualizar os dados da empresa. Mudou de endereço, mudou os canais. Se não atualizar na inscrição estadual, o registro pode ser suspenso ou cancelado. Atuar sem inscrição estadual por economia. Alguns empresários tentam evitar o registro para pagar menos imposto. O problema é que, além de ser ilegal, as multas e bloqueios acabam custando mais caro do que pagar o próprio imposto. Confiar no apenas ouvir dizer. Cada estado tem regras próprias. O que vale em São Paulo pode ser diferente do que vale no estado do Ceará. Então, não baseie decisões só no que alguém comentou. Confirme sempre com o seu contador. Você pode estar se perguntando, e se a minha empresa já tiver inscrição estadual e eu não souber? Isso acontece bastante, porque em alguns estados a inscrição estadual é gerada automaticamente quando a empresa é registrada, principalmente em casos de comércio ou indústria. Para descobrir é muito simples. Entra no site do Sintegra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, escolhe o estado em que a sua empresa está localizada, digite o número do seu CNPJ. Se aparecer como ativa, significa que a sua empresa já tem inscrição estadual. Se não aparecer nada ou aparecer não encontrado e você se enquadrar em algum dos casos que eu falei, é porque precisa solicitar a inscrição. Precisa pagar para ter inscrição estadual? Na maioria dos estados não há cobrança para a emissão da inscrição, mas podem existir custos indiretos, como taxa de registro ou os honorários do contador que fará esse processo. E se o pedido for negado? Isso pode acontecer se faltar documentação, se a atividade da empresa não for compatível ou se houver algumas pendências cadastrais. Nesse caso, o ideal é contar com um contador para poder resolver essa questão. E se eu mudar de endereço ou de atividade, eu preciso fazer algo? Sim. Toda mudança importante na empresa precisa ser atualizada na inscrição estadual. Se não atualizar, há risco de multa, bloqueio ou cancelamento do registro. Agora que você já sabe exatamente quem é obrigado a ter a inscrição estadual, o próximo passo é agir. Se a sua empresa se enquadra em algum dos casos que eu falei, não deixe para depois. Aqui na Númer Contabilidade, nós cuidamos de todo o processo para que você possa vender legalmente, emitir notas fiscais e ficar tranquilo com o seu negócio. Então se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e comenta aqui qual é a sua atividade. Eu mesmo vou responder dizendo se a sua empresa precisa ou não da inscrição estadual.